Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que estão todos mundo aí? Meus queridos, o negócio é o seguinte. Hoje é dia 28/3/2022, segunda-feira. E como toda segunda-feira no canal principal, nós temos uma live para estudos longos, estudos mais aprofundados, certo? Então espero que veja vocês lá no outro canal. E estamos aí, vamos lá. E aqui nós vamos continuar com nós falando sobre com a conotação espiritualista, né, universalista, de dinheiro, finanças, de política e algumas fofocas por aí. Vamos lá então, gente, começando lá? Não, na sexta-feira nós tivemos o dólar caindo mais 1,75%. Fechou em R$ 4,75. R$ 4,75. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu juro que eu não esperava uma queda tão grande como essa. Eu acreditava no milagre de chegar nos R$ 5. Mas chegar a 4,75, isso é mais do que um milagre. Isso aí é uma benção divina. Mas... Contudo, entretanto, porém, como diz um amigo, nós temos algumas indicações que podem fazer com que não seja ou não se torne tão lindo o cenário para um pouquinho amanhã, para um além, um pouquinho ali na frente. Mas tem um porém. Isso iria afetar a Bolsa de Valores, mas será que o câmbio também? Por que eu estou falando isso daí? Bom, o câmbio, com a queda que ele deu, ele está segurando e está ajudando nós na questão da inflação. A gente não percebe nada agora, mas nós vamos perceber daqui um mês já começa a aparecer algumas coisinhas. E depois de um mês e meio, 2 meses, aí a gente já começa a ver em outros produtos e ele termina toda essa fase de controle da inflação em mais ou menos 6 meses. E isso se o dólar continuar baixo ou caindo como ele está. Se ele pegar e falar, não, eu vou reverter porque isso aí entrou por causa de investidor e agora eu vou sair fora, não adiantou nada, essa queda ficou fictícia, e aí ele já pega e já volta e já sobe lá para o espaço sideral. E tem um porém, porque veja bem, as pessoas, conforme foi caindo, as pessoas falaram, poxa, eu vou comprar um pouco de dólar porque eu estou planejando fazer uma viagem daqui 2, 3, 4 anos, então eu já vou fazer uma reservinha comprando um pouquinho para aproveitar, né? Isso porque os investidores estão chegando. Na hora que os investidores falam assim, eu vou sair, cadê aquele dólar que ele precisa pegar de volta? Ele colocou, vamos falar, que ele colocou $1 bilhão. Exemplo, tá? Só um exemplo. Eu coloco $1 bilhão e aí eu vou querer tirar $1 bilhão para poder ir embora de novo. E aí eu vou pegar e falar assim, cadê aquele meu $1 bilhão? Não tem mais no mercado? Não. Porque 100 milhões, 200 milhões, a população já comprou, absorveu e pegou para ela. Caiu o dólar com os 800 milhões que sobrou. Mas os 200 para fazer $1 bi, eles pegaram e a população pegou. Aí esse gajo, na hora de sair, ele não vai sair com $1 bi, porque ele entrou com $1 bi. Só que ele vai sair com muito mais. Por quê? Porque ele teve lucro na bolsa aqui. Ele vai sair com $1 bilhão. E aí vai ficar faltando os 200 que ele entrou, mais 200 que ele precisa. 400 bi, 400 milhões. Aí ele vai fazer o processo de saída da bolsa. A bolsa pega e despenca, e o dólar faz o quê? Dispara, explode para o espaço sideral. E aí? O que eu faço? Como é que eu faço? E aí o dólar não fica em 5,50, ele vai para 6,50. E aí o negócio fica feio. Então, olha, eu se eu fosse o gajo do Banco Central, eu colocaria algumas ferramentas de valor de compra e valor de venda. Vender sempre que chegar nesse valor, comprar sempre que chegar nesse valor e mantendo aquele nível que eu já falei que deveria fazer isso aí, porque é a função do Banco Central comprar e vender. O Banco Central, inclusive, é uma empresa que pode ter lucro. Então, moço, ele tem que fazer alguma coisa assim. Olha, gente, escuta o que eu tô falando. Aqui no Brasil, o pessoal gosta de vir igual piranha. Eles vêm, comem, depois larga a carcaça e vira as costas e vai embora. E quem se lasca nessa é o brasileiro.
Então quer vir? Pode vir à vontade, mas com ferramentas para que na hora que ele for sair, ele não deixe a caca aqui atrás. Ele tem alguma limitação que ele não consegue sair com tanta facilidade. Ele pode sair, ou pode vender tudo que você quiser aí, mas você tem que ter um negócio no câmbio para controlar isso. Nas ações, não. As ações é preço de mercado. Se o seu preço ficou lá embaixo, tudo bem. Tipo, o povo mesmo se recompra e sai ganhando dinheiro aí. Fora disso... Bom, agora nós estamos tendo uma anomalia hoje, nesse dia de hoje, especificamente hoje. O DAX, que é a bolsa da Alemanha, está subindo forte, está subindo 1,7% hoje, está 14.545, está subindo com boa pujança, só que tem um porém. Os gráficos dos Estados Unidos de futuro está mostrando que o país está entrando em recessão, porque quando tem um gráficozinho lá, que as pessoas vê o índice de juros com aplicação. Quando ele pega e dá uma cruzada, porque ambos andam assim, né? Um em cima e outro embaixo, então fica assim. Aí quando ele pega e cruza essa linha na projeção, é sinal que está entrando em recessão. Os americanos entrando em recessão, o que acontece? Eu vou injetar mais dólar ainda no mercado? Vou fabricar mais dólar ainda no mercado? Os Estados Unidos entrando em recessão, sobra dólar, porque aí o povo não tem dinheiro para ficar comprando, não compra. É recessão. E aí? Porque o valor das coisas ficou mais caro, entrou em recessão, para de movimentar o dólar. Para de movimentar o dólar, para de ter valor. Diminui a valorização do real, do dólar. Aí, então, olha só, o que eu falei lá atrás. Essa recessão dos americanos vai jogar o dólar para baixo. Certo? Vai jogar o dólar para baixo. Isso é ótimo. Então, pode desvalorizar o dólar. E aí ajudar a gente nessa saída dos gringos para outro mercado, outro lugar, que no caso iria para a Europa, porque vai acabar a guerra. Já estão falando que o presidente lá, Zelensky, da Ucrânia lá, já está aceitando a neutralização, neutralidade, etc., de atomicidade. Então vamos ver as cenas do próximo capítulo. A questão é o seguinte, prestem atenção no que eu vou falar aqui agora. Não é o dólar que desvalorizou. Não, é o real que valorizou. Por que você está falando isso, professor? Porque o real valorizou frente ao euro e frente ao dólar. Quando o dólar desvaloriza, só o dólar cai, o euro mantém lá em cima e o real fica parado na diferença. Então você tem que ver o valor de compra e venda do euro e o valor de compra e venda do dólar. Se cai dos dois, é o real que está movimentando, entendeu? Se cai só o dólar, é o dólar que está com movimentação. Se cai só o euro, é o euro que está com movimentação. Entenderam? E o que está acontecendo é valorização e desvalorização do real e não do dólar. Que isso fique muito claro. Porque as pessoas estão achando que é o dólar que está desvalorizando. Não. É o real que está valorizando. Por quê? Por causa de manipulação financeira. Vem especulador para a bolsa, arranca o que pode arrancar e depois vira as costas e tchau. Pois é. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. E a bolsa na sexta-feira fechou no 0 a 0. E eu pensei, eu jurava que ela ia fechar abaixo do 119 e ela manteve o mesmo de quinta-feira. Ela fechou no 0 a 0 e fechou em 119,081. Vamos ver as cenas do próximo capítulo? Tá acabando o fechamento das bolsas, tá acabando todas as coisas, hein? Vamos ver o que vai virar, hein? Essa eu quero ver, hein? E eu não tá cheirando nada bem. Fechamento de mês, cara. Esses gajos vende, troca, precisa pagar. Precisa pagar rentista. Infomone. Gestores do XP Macro, presta atenção nisso aqui. Gestores do XP Macro que rende 6,74% em 2022, ou seja, em 3 meses rendeu 6,74%, tiraram o pé da bolsa e se voltam para o mercado no exterior. A inflação derivada da pandemia piora com reflexos da inflação na Ucrânia e ressurgimento da Covid na China. Hoje é o principal norte para a estratégia do fundo. Ou seja,
o investidor está falando assim, eu não quero real. Porque que a inflação que está tendo no real, essa valorização que teve no real, ela é fictícia. Eu vou sair fora. Eu vou para o mercado exterior. Mas a bolsa não está linda? Não está subindo? Pois é, e uma empresa brasileira, hein? XP, hein? XP é aqui do Brasil, hein? Aqui a empresa do Brasil está querendo sair. E as outras que vieram de fora para cá? Vai querer continuar? Por quê? Qual que é a intenção? Qual que é a lógica? Tá entendendo o movimento que já começou a querer fazer? Ah, vou voltar lá para fora. Se vai voltar lá para fora, como é que faz? O que acontece se vai voltar lá para fora? Vão precisar de dólar. Vai comprar dólar. O dólar vai subir. E aí? Tá entendendo ou não? Tá entendendo o que ia acontecer? Ah, essa semana, moça, essa semana vai ser terrível. Vamos lá, para quem investe em bolsa, esses negócios de mercado, todo mundo já... Ai, moça, até eu já tá querendo falar, baixa o preço da gasolina. Porque o dólar, o barril de petróleo hoje tá caindo, né? Tá 116, tá caindo. Tá caindo forte, firme. E com a valorização da moeda já era para diminuir essa subida do combustível. Vai diminuir a gasolina? Eu acho que não. Infomoney. Governo prepara MP, medida provisória para combater camelódromo virtual, que está entre aspas, de sites de compras asiáticos. O intuito é conter a importação de produtos sem o pagamento de impostos. Perfeito, 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 perfeito. Sensacional. Professor, mas como assim sensacional? Não pode, gente, sair comprando de empresa lá fora. Tá muito mais barato você comprar de empresa, qualquer coisa, pelo site, comprando direto da China do que comprar aqui. Aí ninguém comprando nada aqui, todas as lojas do shopping fecha. Todas as lojas que tivemos aqui fecha. E a gente fica 100% dependente de China. A minha loja agora é da China, não é mais do Brasil. Todos os brasileiros se lascam. Não pode isso, moço, não pode. Qualquer coisa que vem de fora, ela tem que passar na... Como é que chama? Ela tem que ser importada para uma empresa, importação e exportação. Ela tem que ser comprada para a empresa e depois essa empresa revende para as outras ou ela mesma vende no mercado digital. Mas não pode ser vindo de picadinho em picadinho como está vindo, como se fosse encomenda de correio de coisa usada de Zezinho da esquina. Isso aí tem que parar, isso aí tem que acabar, isso aí não pode mais. Isso aí está afetando muito o Brasil. Parabéns aos empresários que anunciaram isso e falaram sobre o que está acontecendo. Parabéns mesmo. Infomoney. Caixa reduz juros para crédito imobiliário nas modalidades poupança e Casa Verde e Amarela. Ou Minha Casa e Minha Vida. Não sei nem por que trocaram o nome. Deixa Minha Casa e Minha Vida, moço. Para que trocar esse nome? A Caixa reduz juros para crédito imobiliário, certo? Para as pessoas mais pobres. Por que a Caixa está fazendo isso? Qual que é o intuito da Caixa fazer isso? 2, 3, mas vamos falar que é 3 ou mais, seja o que Deus quiser. Subindo a Selic, os juros aumentam, a pessoa mais pobre não consegue pagar os financiamentos da casa, então é melhor manter os juros parado, mesmo perdendo um pouquinho, do que não receber o pagamento de parcela. É melhor receber as parcelas com juros pisado do que não receber a parcela. Melhor receber do que ter calote. Ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Incentivar a construção civil. Será que a construção civil está em declínio? Pois é, eu falei que estava em declínio e parece que está em declínio mesmo. E aí? Como é que faz? E aí, para onde vai? E vai continuar nisso? Teve mais uma empresa aí da Bolsa que já apareceu um balanço lá e o povo não gostou nada e já afundou mais um pouco as ações. Terceiro, ano de eleição. Eu tenho que fazer uma coisa boa, uma coisa bonita para não apertar tanto o povo, porque eu tenho que sair bonito na fita, porque sabe como é que é, né? Vai que eu saio candidato, acontece alguma coisa, tá entendendo? Então nós temos várias situações aí. Então espero que a Caixa não quebre as pernas brincando de amarelinha dessa forma. Porque senão vai ficar igual o que estava antes aí, né? Brincando, na hora que se vê, já se lascou tudo. Bom, mais uma coisa que tem a relação com essa guerra lá na Ucrânia. Saiu na CNN
Em ligação com Putin, o presidente turco enfatiza a necessidade de cessar fogo. A Turquia está sofrendo seríssimos problemas com essa questão da invasão de Moscou lá, da Rússia em cima da Ucrânia. Está afetando tudo quanto que é país do redor. E a Turquia é mais um país que está ali no meio de um conflito, que não queria estar no meio desse conflito, porque está ali e está sendo prejudicado. A Europa está sendo prejudicada com gás, não sei o quê, por causa da invasão de um país. E não é um pouco país. E outra, hein? Os russos, quando invadiram a Crimeia, eles invadiram a Crimeia para quê? É para ter uma segurança militar? Não, moço. É que ali era um dos lugares mais potentes petrolíferos da região. Ou seja, eles simplesmente foram com a mão grande lá e pegaram. Falaram, essa região tem petróleo, é minha. Essa região tem gás, é minha. Essa região tem riqueza, é minha. E como outras partes do país têm riquezas, eles também estão indo com a mão grande. E aí, como é que faz isso daí? Pois é, e ele se acha o dono porque antigamente fazia parte da União Soviética, então eles queriam que continuasse sendo da União Soviética. E a Ucrânia já não faz parte dessa União. Mas a pressão está sendo grande em cima de Belarus, em cima da China, agora a Turquia fazendo pressão, vários países fazendo pressão, até os amigos da Rússia estão fazendo pressão. Eu acho que essa guerra vai dar uma trégua aí, vai dar um fim. Simplesmente vão falar assim, então tá bom, vamos acabar e tudo mais. E vai parar por ali. Até dar um fôlego, recuperar um pouquinho mais e depois volta de novo a palhaçada de novo, lá um pouco mais pra frente. Pode acontecer? Pode. Mas eu acredito que vai dar esse sinal de paz, tudo mais. Vão aproveitar esse tal do crescimento de reconstrução do país, se conseguirem, porque o tamanho da destruição que foi feita na Ucrânia, moço, para recuperar as coisas lá, precisa de muita reza, muita dificuldade nisso aí. É muito difícil, muito difícil. Então eu do fundo do coração não sei o que vai acontecer, como vai fazer e o que vai virar isso daí. Mas a pressão tá grande e tem mais países, mais peixes grandes entrando nessa balaia aí. Eu acho que a guerra termina, mas vai trocar o interruptor para o interruptor de terror das televisões e mídia. Ele vai sair, então ele foi corona, saiu o interruptor, acabou o corona, entrou a guerra. Agora acaba a guerra e volta o corona hiper super potente versão 70 milhão. É mais ou menos isso que vai acontecer, bem no meio do carnaval. Moço do céu, que Deus nos abençoe. Ai, Jesus amado. Bom, vamos lá, Infomoney. Para Larry Fink e Howard, guerra na Ucrânia põe fim à globalização como conhecemos e abre espaço para o mercado doméstico. Eu já tinha falado sobre esses gajos alguns dias atrás. E eles vieram e teve mais uma fala deles. Eu só peguei a matéria antiga, mas é porque eu vi uma outra fala deles. E eu queria comentar de novo. Eles pegaram e reafirmaram de novo em uma outra entrevista que fizeram que a globalização ela vai modificar com muita velocidade. E aí perguntaram, que era o que eu mais queria saber, como seria essa globalização sendo mudada com mais velocidade? O que vai ser? As empresas elas já têm o know-how de construírem peças, produtos e tudo mais. Como nós estamos na 5ª geração e estão querendo ir para a 6ª geração, então é muito fácil de se construir fábricas numa 6ª geração, mesmo você não tendo mão de obra especializada. Por quê? A 6ª geração é de altíssima tecnologia. Então ninguém põe a mão em nada. Os robôs, você só coloca o insumo numa ponta, todos os maquinários fazem tudo e você só tira o produto pronto da outra ponta. É assim que é a fábrica da 6ª geração. A da 5ª geração ainda você tem intervenção no meio do caminho.
para tirar de uma máquina e jogar para outra, fazer alguma coisa do gênero. Essa da sexta geração, você bota no começo o insumo e pega o produto já embalado, já pronto, já para entrega, já na outra ponta. Então as grandes indústrias vão se transformar em logísticas. A mão de obra vai ser de logística e não mais de produção e de fabricação. Mas, por outro lado, essas fabricações em vários países, não só em um, vai trazer uma certa paz para todos e um certo conforto para o mercado, pelo menos financeiro. E nós não vamos ter mais... Olha, temos que olhar o mercado da China como é que está, nós temos que olhar o mercado dos Estados Unidos como é que está, porque não vai ter tanta dependência. Então nós temos que olhar o nosso mercado para ver como é que está. Porque tudo que for fabricado aqui vai ser para aqui. Tudo que é fabricado lá vai ser para lá. Agora, antigamente, nos dias de hoje ainda é, né? O que a China, se a China parar de fabricar, quer dizer que tem muitos países que não estão consumindo. Então o termômetro era lá, agora não. Vai voltar a ser de forma independente. Mas e a globalização? Deixa de existir? Não. Os produtos ainda continuam sendo comprados e vendidos de um ponto a outro ponto. O que vai mudar é a fabricação. E eu achava que era o contrário, mas em todo caso, também, né? Eu achava que tinha mais coisa, mas ele diz que é só fabricação. Porque o insumo, é bem que ele falou, os insumos não tem como não receber de algum lugar. Minério de ferro eu não consigo ter em certos lugares do planeta. Eu preciso que tenha, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Vamos lá na CNN, vamos para a parte da política. Lula 2022. Em último dia, artistas protestam contra a decisão do TSE e Bolsonaro. Bom, o pessoal, né? O pessoal desse Lollapalooza tem uma versão mais hippie, se assim pode dizer, né? Se a gente fizer lembrança dos nossos pais na década de 80. Porque segue esse ritmo do rock, tá, não sei o que, rock and roll, né? Para não falar o nome aqui, né? E aí, o que acontece? As pessoas não teriam o direito de pegar e falar? Claro que tem direito de pegar e falar. As pessoas que estão lá assistindo podem falar à vontade, pode gritar à vontade. O que não pode é subir em um palanque e você falar, fazer propaganda. Fala assim, vamos lá, fora fulano, ninguém quer mais esse, nós não queremos esse. Isso já é conotação política, isso já é coisa, já é. Tanto é que eu lembro que quando eu estava na reunião do partido, no sábado retrasado, o pessoal deixou muito claro, ó, nós estamos reunindo, só tem gente aqui do partido, isso aqui não é convenção, isso aqui não é pedido de voto, não estamos pedindo voto, não tem nada disso daí, isso aqui é uma coisa do partido, vocês já são filiados, nós estamos conversando e tentando afinar, fazer aquela união, aquela confraternização para a gente correr atrás e conseguir votos, fazer a coisa acontecer. Então é neste sentido que acontece. Então, é a mesma coisa eu pegar um carro de som, subir lá em cima e começar a falar, eu não gosto do Lula, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto do, sei lá, do Ciro, eu não gosto do Moro, eu não gosto não sei o que, vamos lá, gente, nós temos que sair pra rua, porque nós temos que apoiar o, sei lá quem, o Tião das Carças, e o Zezinho da Bola Preta, e aí não sei do que. Aí os caras falam, rapaz, o Zezinho da Bola Preta, por quê? Porque ele é o campeão da mesa de bilhar. Ah, o Tiãozinho da coisa, porque ele é não sei do que lá. E você vai fazer, você não pode fazer isso. Você não pode fazer nem online, você não pode fazer nem digital. Porque entra como coisa, como se tiver um grupo fazendo, é crime eleitoral. Então isso daí não é censura. Isso daí é cumprimento de regra eleitoral. A regra é para todos. Então pare de pegar, porque isso aí é regra. Só lê o estatuto, a lei eleitoral que você sabe o que é, certo? Então não pode, nem para um lado nem para o outro. Mas professor, e as visitas que o presidente faz, que ele vai nos lugares, tem até lugar lá, tá tudo reunido e tá todo mundo não sei o quê? Pois é, ele como presidente da República, ele tem uma desculpa,
que é inauguração de alguma coisa. Ele tem que inaugurar alguma coisa. Porque se ele for num palanque desse e não tiver uma inauguração, não tiver nada para ele mostrar que o governo federal colocou ali, crime eleitoral. É assim que funciona? É assim que funciona. E o pessoal fica tudo, ó, zoião pra ver se alguém tá fazendo coisa errada. Ah, ano de eleição, moço. É guerra. É? Olha só. Quer ver? Estadão. Bolsonaro diz ter exército, entre aspas, de apoiadores e que às vezes, abre aspas, embrulha o estômago, fecha aspas, cumprir a Constituição. Ao participar neste domingo de ato político no PL, o Bolsonaro diz que às vezes embrulha o estômago ter de cumprir a Constituição. Em discurso com tom eleitoreiro, o presidente afirmou, ainda que tomará decisões contra quem quer que seja, se tiver apoio do seu exército de apoiadores na disputa que chamou de luta do bem contra o mal. Então, meu querido, eles já estão pegando e falando de uma coisa meio que bíblica, é o bem contra o mal, é o coisa contra o ruim, vai fazer aquele tal do terror. Vamos lá, saiu na FP, a mesma história, mas com versão diferente do título, só para vocês verem a diferença de um jornal para o outro. Jornal FP saiu assim, Bolsonaro levanta luta política, abre aspas, do bem contra o mal, fecha aspas, em ato com tom eleitoral. Por quê? A primeira vez que ele ganhou as eleições, aconteceu um certo terror mental nas cabeças das pessoas. Qual foi esse terror? Se nós não ganharmos, vai ser implantado o comunismo no Brasil e aí nós todos vamos ficar escravos, vamos perder a nossa liberdade, você vai ter restrição da mídia, né? O pessoal fala, mídia é restrição do seu ir e vir, vão ensinar coisas para os seus filhos que você não quer, vão quebrar e destruir toda a questão de família e tem mais um monte de coisa, certo? Muito bem. Então se levanta essas bandeiras, faz um certo terror mental e as pessoas pelo medo, pela temência, seguem Deus, entre aspas, tá? Seguem Deus. Qual que é o mais Deus? Quem que é o Deus aí que vai nos salvar? Ah, esse, então vai esse. Se isso acontecer, e se a pegada do presidente for essa, ele sobe nas pesquisas e o terceira via deixa de existir e ninguém aparece mais. E aí vai ficar aquela polarização de fato, bem contra o mal, e como todos os desenhos de tudo quanto que é filme que você vê, você sempre percebe que a espada do Jedi, ela é azul, e a espada do mal, ela é vermelha. Então, essa conotação do vermelho ser sempre mal é algo que vem dos filmes. E isso já é de propósito, porque veio lá desde a União Soviética, da Guerra Fria e tudo mais. Então essa situação é algo que já vem no subconsciente há muito tempo. Além disso, vem as histórias bíblicas, que nós temos que enfrentar o mal, que nós temos que vencer o mal, porque essa é a nossa briga, para a gente ir para o céu nós temos que vencer o mal. Só que é o seguinte, o mal está onde? O mal é quem? O mal é o quê? O mal é o jacaré, o crocodilo que está dentro de nós, que nós costumamos chamar de eu ou ego. Dê o nome que você quiser. Eu gosto de chamar de crocodilo, porque eu consigo saber qual que é o tamanho do jacaré. Se é uma lagartixa, se é um jacaré ou se é um crocodilo. Porque cada ego tem um tamanho, né? Pois é. Então, meus queridos, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Mas que a coisa tá ficando doida, tá? E pra gente encerrar, para vocês verem que os temperos mentais estão e as barbaridades estão subindo a cabeça. Saiu na CNN, pra gente encerrar, que não tem nada a ver, mas tem, é mais espiritual isso. O Will Smith deu um tapaço no rosto de Chris Rock após piada na premiação do Oscar 22. O comediante fez uma comédia de mau gosto falando de uma doença da esposa do Will Smith
Ele subiu a coisa e tentou defender a esposa, só que a sociedade politicamente correta fala que isso não pode acontecer. Se ele quer defender a esposa, ele tem que pegar um advogado e enfrentar ele via advogado e tirar dinheiro da pessoa. Porque a violência, ela foge de todos os princípios e tudo mais. Pois é, e eu vou falar uma coisa pra você. Eu, quando era criança, eu resolvia os meus problemas no pontapé. E no outro dia estava tudo resolvido e ninguém mais falava isso daí. Nos dias atuais, é tudo no juiz e no direito. Só que é o seguinte, a justiça, ela tá cega, mas bota cega nisso. Ela tá cega e não vê o que é justiça. Eu fui injustiçado 2 vezes. 2 vezes. Eu fui injustiçado na minha vida 2 vezes. Eu fui injustiçado porque uma pessoa pegou e falou, eu estava defendendo uma criança de 4 anos, e aí eu liguei na escola da pessoa e falei assim, olha, o professor Seus está fazendo apologia a drogas no jornal, na mídia social, assim, assim, assado. A pessoa foi e me processou por danos morais. Porque não podia avisar, como é que eu pode avisar a escola onde a pessoa trabalha que ela está fazendo um negócio desse? As partes particulares da pessoa, a vida particular da pessoa não tem nada a ver com as escolas. Ah, tá. Então quer dizer que a pessoa pode ser um demônio na rua, aí dentro da escola ela vira o santinho, é outra pessoa? Não, filho. O demônio fora e dentro da escola é a mesma coisa. A pessoa leva, é a cultura da pessoa. A pessoa faz um negócio desse, se ela faz apologia disso aí, pra pegar as criancinhas, vai fazer o quê? Aí, é tão gostosinho, um dia vocês têm que experimentar, tão gostosinho, um dia vocês têm que experimentar. Tá entendendo como é que é o negócio? Eu não engulo, mas o juiz falou que eu estava errado. Que eu não posso fazer isso, alertar a escola, os pais das crianças. Que é a escola que tem que ver, que é os pais das crianças que tem que ver, e não eu. Tá entendendo? Tá vendo como é que é? Então, tipo assim, você defender as crianças, você não pode. Porque o juiz falou pra mim que eu não posso fazer isso e tacou eu pra pagar uma multa que eu não tava desempregado, todo lascado, achando que era um valor pequenininho. E não é valor pequenininho, é um valor gigantesco. Uma injustiça. A segunda injustiça é o seguinte, comprei lá da onde eu tinha, que já vendi até o imóvel lá. Eu comprei um negócio pra fazer esquadria, né, que era pra fazer um guarda-corpo. E aí eu paguei pra pessoa, em 2 vezes eu paguei uma e dei um cheque para daqui 30 dias. O cara não me entregou, eu sustei o cheque. Só que ele vendeu o cheque para um agiota. E eu tive que cancelar esse cheque. Então eu abri um processo para cancelar o cheque e fazer com que a empresa pague o que estava me devendo. Muito bem. Só que para eu cancelar o cheque, eu tive que acionar a empresa, o agiota que recebeu o meu cheque, porque não fui eu que dei o cheque para cá, mas o cara repassou lá para frente. Para eu cancelar aquilo lá, eu tive que abrir um processo em cima do cara. Chegou no fim, como o cara que fez o golpe, ele não tinha dinheiro, ele sumiu, não tinha dinheiro, as custas do advogado, do cara que eu tive que mandar cancelar lá do Factory, quem teve que pagar fui eu. Eu, além de ter o prejuízo de pagar a primeira parcela e não receber, eu tive que pagar os honorários do advogado meu, mais o advogado dele, para poder cancelar o cheque. Ficou mais caro do que o cheque. Isso é justiça? O dia que isso for justiça, meu filho, eu não sei o que acontece então. Nós já estamos no apocalipse. Então a parte jurídica, as 2 vezes que eu assinei jurídico, 2 vezes na minha vida, as 2 vezes, eu só vi injustiça, só injustiça. Se alguém falar pra mim que a justiça é justa, é mentira das bravas, porque eu tenho experiência de 2 casos e 2 desastres da justiça. Pra mim não é justiça, não tem justiça, eu não recebi justiça, pra mim foi uma injustiça sem fim, pra mim, olha, tudo porcaria, ainda recorri, chegou lá pra cima, os 3 juízes lá, que sei lá o que quer, que manda lá, eu não entendo, na outra instância, fez a mesma coisa e tacou no meu nariz. Então, meu querido, justiça? Não. Injustiça que nós estamos, porque não tem nada de justiça. Ah, mas você tem que ver o olho do outro, você tem que ver nos olhos do outro. O olho do outro? Que olho do outro? Eu tenho que ver as crianças se elas estão passando problema ou não. Eu não tenho que ver a pessoa, o adulto. Eu tenho que ver a criança. Um juiz jamais tinha que ir contra alguém que defende criança, cara. Isso é um absurdo. Isso tinha que ser um crime internacional, isso aí, cara. Isso aí tinha que ser denunciado
pra coisa internacional, um absurdo dessas coisas. E eu fico louco isso aí, eu fico louco. Tá aí, o Will Smith deu uma bufetada no gajo. Sabe o que pode acontecer com ele? Por defender a esposa, ele pode ser processado, ele pode ser preso. É que o cara não vai abrir o boletim de ocorrência, ele falou. Mas ele podia ser preso. E você sabe o que aconteceu? O Will Smith teve que ir na mídia e falar perdão, desculpa por ter feito aquilo. Por defender a sua família. Ele teve que pedir desculpa. Você acha que isso é certo? Você acha que nós estamos numa sociedade certa? Porque falaram pra nós que tem que ser tudo via jurídico? Que jurídico? Pra pegar essas porcarias de julgamento que eu tive? Isso na justiça. E a sociedade está entrando num ponto, meu filho, que a justiça está virando do Zorro. Deu pra entender a parábola? Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.